Bora nessa. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu tive algumas ideias para o que a gente pode fazer hoje, porque eu acho que tem bastante pesquisador de quadrinho aqui, muito mais do que eu imaginava, né? Os autodenominados nerdolas. Não fui eu responsável por este nome. Vocês fizeram isso sozinhos, certo? Só para deixar isso bem claro para você que está assistindo agora, ok? Então, eu estava pensando na possibilidade da gente fazer uma apresentação relativamente mais rápida e tentar, depois de algum momento, a gente fazer mais discussões abertas, assim, da gente falar sobre algumas coisas e discutir algumas coisas sobre a história mesmo. Porque eu quero saber as opiniões de vocês em relação à estética, né? Eu tenho várias coisas em relação ao próprio desenho do quadrinho também, vários comentários a fazer, e imagens, escolhas de cor, a própria letra, tem alguns momentos que a fonte muda, não sei se vocês perceberam isso, as informações extras, enfim, a gente vai se debruçar mais nisso. Mas para a gente começar, eu queria falar disso aqui. Eu acho impossível a gente falar de testemunho e quadrinhos sem falar de Maus. Eu não lembro se vocês viram naquela apresentação da última aula, que eu tinha feito uma linha do tempo que eu falo do Corto Maltese, né, que a gente vai falar sobre o início das primeiras graphic novels e tudo mais. E Maus, eu acho que Maus ela é essencial para Magneto Testamento. Na verdade, eu acho que Maus seria como se fosse a porta de entrada para a própria existência do Magneto Testamento. O Maus, veja só, o Magneto já era do jeito que ele era, né? A gente falou sobre isso, essa criação do Magneto enquanto vilão, depois então enquanto anti-herói, e dessa necessidade do background dele para explicar uma necessidade dele de sobrevivência e de vingança. Sempre pensar nisso, de vingança. É importante a gente lembrar dessa questão da vingança, porque o final do Magneto Testamento a gente vai ter uma perspectiva um pouco diferente. A gente também vai falar um pouco sobre isso, né? Então, quando a gente vai ter o Maus, né? Quando a gente falou de vingança na última aula, lembra que a gente comentou sobre o Jojo Rabbit, a gente comentou sobre os Bastardos Inglórios, a gente começar a perceber a vítima fora de um estado de passividade. Tem uma coisa que eu acho que tem umas 2 ou 3 pessoas que já fizeram o Leituras do Holocausto, Ju e Febraro, que já fizeram esse curso aqui comigo. É um curso que eu não dou faz 2 anos, mas é um curso longo de leituras sobre o Holocausto. É literalmente o nome do curso. Eu não sei quando eu vou dar esse curso de novo, falta de tempo, tem muita coisa para pensar. Mas era um curso, amigo, você fez 2 vezes, realmente. Ele era um curso que eu dividia ele em. Eu acho que o último chegou a ter quase 7 aulas. 6 a 7 aulas. Foi grande. Então, compartilho, Matheus. Então, o que acontecia? Nesse curso, eu dividia trechos de vários textos diferentes. Então, a gente lia poesia, a gente lia quadrinho, a gente chegou a ler um texto ficcional na primeira edição do curso, em 2020, há muito tempo atrás. A gente lia O Pianista, Os Fornos de Hitler, que era uma narrativa feminina. Então, toda semana a gente discutia um texto diferente e lia um texto diferente. Um texto, sim, mas, né? E a gente vai, eu sempre dou esse mesmo exemplo. Quando a gente vai ler narrativas da Shoah, é como se a gente tivesse uma. Eu estou tentando achar a palavra. Tipo um desfiladeiro. Então você vai cair. Você sabe que você vai cair em alguma hora. Você está acima de uma montanha e você vai cair. Só que você não sabe quando isso vai acontecer, porque tem uma neblina muito grande. Então, tem livros que eles vão levar para o início da neblina. Um exemplo clássico desse livro, o Diário de Anne Frank. Veja, eu não estou fazendo crítica ao Diário de Anne Frank especificamente falando, porque eu já tive pessoas que se incomodaram muito quando eu falei isso. Mas o que é que a gente sabe sobre Anne Frank? O que ela escreveu sobre ela. Mas tem uma coisa a mais. O diário ele foi editado continuamente pelo pai dela.
Então, provavelmente, o que você leu quando estava na escola é um diário que foi passado, repassado, revisitado pelo Otto Frank, que foi o único da família que sobreviveu, e que saiu subtraindo tudo que ele achava que fizesse mal para a filha dele. Então, quando ela era invejosa, quando ela tinha algo relacionado à própria sexualidade. E outra coisa interessante é o Diário de Anne Frank, ele nasceu para ser livro. Porque na época, o jornal, a rádio na Holanda, falava para as pessoas escreverem sobre o que estavam acontecendo com elas. E foi isso que Anne Frank fez. Só que quando o Otto sobrevive, pega o diário e edita, nem ele sabia direito o que tinha acontecido com as filhas dele, nem com a Anne, nem com a Margot, e nem com a própria família. Eu não quero dizer que o Otto era um vilão, ele era um cara que passou por um trauma imenso de perder toda a família. Mas, eventualmente, ele fez essa edição do Diário de Anne Frank várias vezes. Quando a gente lê o Diário de Anne Frank, a gente pode saber o que vai acontecer com ela. A gente sabe o que aconteceu com ela. Mas a gente não tem as palavras dela para dizer o que aconteceu com ela, sendo que a palavra dela é a única coisa que a gente tem o livro inteiro. Vocês querem entender uma referência perfeita para entender o que é isso? Quem já viu Friends vai lembrar dessa história. Tem um episódio que a Rachel e o Joey resolvem trocar os livros favoritos um com o outro. O livro favorito do Joey é o Iluminado e o livro favorito da Rachel é Mulherzinhas. Eles trocam de livro. Joey vai ler Mulherzinhas, Rachel vai ler Iluminado. Determinado momento da história, eu vou dar um spoiler, apesar de Mulherzinhas é um livro com quase 300, 200 anos, tá? Em determinado momento da história, a Mônica pergunta para o Joey, Joey, você já chegou na parte que a Beth morre? E ele endoida, porque ele não sabia que a Beth ia morrer. Então ele começa a ficar surtando e endoida com isso e tudo mais. E a Rachel e a Mônica viram para ele e disse, você quer botar o livro no congelador? Porque se você botar o livro no congelador, aquilo nunca aconteceu. E é exatamente isso. Quando a gente lê um livro como Anne Frank, ou como vários outros diários, a gente vai até o momento X. Vão chegando momentos e outros livros que a gente vai lendo e a gente vai adentrando por essa neblina. Que livros seriam esses? Livros que, em muitos casos, vão ter um substrato otimista no final. Certo? O que acontece? A gente vai ter uma quantidade muito grande de livros sobre a Shoah, que são livros que basicamente se tornaram livros de autoajuda. Tem vários por aí. Sejam escritos por pessoas que sobreviveram, sejam pessoas que escreveram usando ghostwriters, sejam pessoas que contaram a história para jornalistas, e jornalistas escreveram esses livros. Enfim, você vai ter uma quantidade grande de livros. Isso vai estar muito vinculado, inclusive, ao próprio conceito de logoterapia, a ideia de tudo na vida ter um sentido, a vida em busca de sentido, que é um texto do Viktor Frankl, que é um sobrevivente da Shoah, foi um sobrevivente da Shoah, e que também escreveu livros sobre a logoterapia, né? Essa necessidade de você achar sentido em alguma coisa. Quando você começa a adentrar nessas histórias que sentido, tem gente que acha que aquilo ali já está ok. Então você vai ter filmes que você vai ter A Vida é Bela, por exemplo, que é um filme majoritariamente criticado por tratar a experiência da Shoah na Itália, que é um país que sofreu muito com isso, mas finge que não sofreu. Essa é outra, uma questão política importantíssima para ele. Eles fingem que nada aconteceu ali, né? E você está ali criando um jogo com toda aquela experiência. Percebam que se a gente pensar, e vamos pensar agora numa coisa bem hollywoodiana, né? A estética da Vida é Bela é clara, é alegre. Você tem aquele personagem que é quase um Didi Mocó,
né? Uma coisa meio magro, feliz, saltitante, né? Aquela coisa, Buongiorno Principessa e assim vai. E aquilo ali deixa as pessoas muito felizes quando acaba o filme, mesmo que o filme tenha um final horrível. Outra coisa interessante do filme, o filme foi tão bem pensado, eu falo muito bem pensado mesmo, que o gurizinho é salvo pelos ingleses. Sendo que nós sabemos que, majoritariamente, quem libertou Lager, quem libertou o campo de concentração foi o Exército Vermelho. Foram os russos. Você tem um ou outro gato pingado que foi liberto por americanos, né, estadunidenses ou ingleses, e o A Vida é Bela, por ser um filme que também estava querendo ali, né, tá ali junto o tempo inteiro para ganhar as coisas, vai fazer um rolê fantasioso daquele. Mas tem gente que assiste aquele filme e fica emocionadíssimo, né? Eu não estou julgando você que faz isso, tá, gente? Se você gosta da Vida é Bela, massa. Eu estou falando por uma análise crítica enquanto pesquisadora, tá? Estou dizendo para vocês não gostarem mais do filme, não. Vejam o filme. Quando eu era criança, eu também achava ele bem legal. Quando fiquei mais velha, né, comecei a ter uma análise crítica da coisa, eu comecei a... E o cinema faz isso muito bem, né? O cinema faz isso muito bem. Um exemplo clássico disso é: não existe autor no universo que eu goste mais que Primo Levi. Primo Levi é meu autor favorito. Eu tenho 2 tatuagens dedicadas a ele, eu realmente sou muito fã dele. Fizeram um livro, ele tem vários livros, a coleção dele é enorme, está aqui atrás de mim, mas ele escreveu Este um Homem, publicou em 46, e na década de 60 ele publica A Trégua. Na minha cabeça, é impossível transformar Este um Homem em livro, em filme. Foi feita uma tentativa, e essa que funcionou muito bem, para quem quiser assistir. É uma dramatização, na verdade é um monólogo feito por Este um Homem, monólogo de Este um Homem, adaptado do Anthony Shear. É como se ele estivesse lendo o livro. Ele está numa casa abandonada lendo o livro. É belíssimo, belíssimo. Foi para ser uma peça de teatro que ele acabou não fazendo como peça de teatro, né? Na verdade, foi uma peça de teatro que ele acabou não saindo em turnê, porque ele escolheu não ir e estar ali. Então, coloquei aqui o link do IMDb. Tá na... Eu ia dizer HBO, mas agora não é HBO, não é Max, mudou o nome, sei lá o que. E eles resolveram fazer a versão da Trégua, que é o livro que fala do primo sendo liberto, né, pelo Exército Vermelho e voltando. Gente, eu vi 5 minutos do filme, eu disse não, não. Porque essa fantasia aqui eu não vou comer. Isso aqui eu não vou cair, entendeu? Quando eu assisto filme da Disney, eu confio mais. Então, parei na hora, assim, não estou... E você vai ter autores que eles vão olhar para o desfiladeiro, eles vão olhar para aqui, para aquele poço, e eles não vão voltar mais. Vão ter os autores que vão cair. Quando a gente chega nesses autores que vão cair, é quando a experiência da gente transcende, de certo modo. E quem são esses autores que vão cair? Primo Levi, Kurt Kluger, Paul Celan, que é um poeta esplendoroso, Nelly Sachs. Metade desses que eu falei foram suicidas? Talvez. Talvez. Mas a gente vai ter diversas camadas dentro do escopo de literatura da Shoah, certo? Não vai ser uma coisa simplista. A gente vai ter diversas camadas nisso também. E por termos essas diversas camadas, a própria ficção, a própria narrativa ficcional, ela também vai ter espaço dentro disso. Quando a gente vê sobre o Magneto, efetivamente, a gente chegar lá no quadrinho, a gente vai perceber isso com mais clareza. E Maus é um livro, para mim, que eu acho que ele flutua. Em primeiro lugar, eu acho que Maus tem a melhor descrição do que é um campo de concentração da história.
Quem já leu Maus talvez lembre dessa cena. Eu queria colocar essa cena na minha dissertação e o professor mandou cortar. Fiquei chateadíssima com isso, mas vai entrar na tese. Em determinado momento, para quem não conhece Maus, Maus é um livro, é uma história em quadrinho, é uma graphic novel. Foi escrito em 2 partes por um autor chamado Art Spiegelman, e ele vai ouvir a história do pai. Ele começa a conversar com o pai, que é uma pessoa extremamente complexa. Ele não parece ser complexo, ele parece ser um personagem muito simples, mas ele não é, ele é tudo menos simples. E ele vai conversar com o pai e ouvir a história do pai. Como o pai e a mãe dele sobreviveram à Shoah. E o pai dele vai contar essa história inteira. A mãe dele se suicidou. Ele não tinha os diários da mãe, ele tinha uma relação muito complexa com os próprios pais. Né? Os pais eram 2 sobreviventes da Shoah, que sobreviveram juntos, que perderam o primeiro filho envenenado quando eles deixaram o filho com uma parente. Quando os nazistas chegaram para pegar essa mulher, ela se matou e matou todas as crianças que estavam lá. Né? E o pai dele é um personagem muito, 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 muito complicado. O pai dele é permeado de muito clichê. Ele tem essa questão. Só que quando o Art vai escrever e, mais importante, vai desenhar a história, ele coloca todos os personagens com rostos de animais. E cada um representa um tipo de raça. Os judeus são ratos, de onde vem o nome Maus. Os alemães são, obviamente, gatos. Os poloneses são porcos. Os franceses são sapos. E os americanos são cachorros. Então ele cria, de certo modo, quase uma cadeia alimentar ali entre os animais. Cada animal representa alguma coisa. E ele escreve isso, e em determinado momento ele começa a se questionar muito a própria relação com o pai, que era uma relação horrível. Não que o Art seja um santo, mas o pai dele era muito complicado também. E o Art, como um bom judeu nova-iorquino, e ele fala sobre isso durante vários momentos, ele faz terapia, ele faz análise. E quando ele chega no analista dele, que era um sobrevivente da Shoah, comenta assim, eu queria saber como refletir o sentimento que meu pai tinha de estar naquele lugar o tempo todo. Eu não sei como eu consigo colocar em palavras qual era o sentimento do meu pai. Eu estou tentando fazer isso aqui. Ele estava quase se obrigando a ouvir o pai em determinados momentos. A impressão que dá é essa, ele se obriga a ouvir o próprio pai. E o terapeuta dele simplesmente fica em silêncio e dá um susto nele. Aí o personagem do Art fica, né, o ratinho, tem esse susto, e o terapeuta fala, né, o analista fala assim, era isso, só que o tempo todo. O tempo todo. Era como sempre tivesse alguém dando um susto em você, o tempo inteiro. Eu amo, amo, amo essa cena. Essa, para mim, é uma das melhores cenas, provavelmente, da história da literatura. E por que Maus é tão importante para a construção de Magneto Testamento? Porque Maus ganhou o Pulitzer. Foi a primeira história em quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer. E isso causou uma... É como se as histórias em quadrinhos vistas, no caso das graphic novels mesmo, elas transcendessem a partir daí. Elô, não tinha graphic novel antes? Tinha, claro. Mas nenhuma delas tinha sido levada a sério ao ponto de se ganhar um Pulitzer. Há uns 2 anos atrás, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, em 2022, eu mediei uma leitura coletiva de Maus. Acho que foi a leitura coletiva que tinha mais gente que eu mediei. E era assim, cada semana os sentimentos da gente faziam assim. Eu não lembro se alguém que estava na leitura coletiva está aqui. Acho que Júlio não entrou, não lembro. Mas, assim, tinham pessoas que nunca tinham lido Maus. Tinham pessoas que nunca tinham sequer
chegado a ler Maus. Tinha gente que já tinha lido Maus e tinha gente que, tipo, nem sabia o que estava fazendo ali, mas entrou, porque na época o livro estava muito famoso, porque ele foi banido em algumas bibliotecas nos Estados Unidos. E Maus passou semanas na lista de mais vendidos, isso há 2 anos, tá? Semanas na lista de mais vendidos, era o livro do ano, era o melhor livro, era o livro do milênio. E isso fez com que eles lançassem, inclusive, o MetaMaus, que é um livro sobre a construção de mouse, né, sobre como Art Spiegelman fez, que é o livro que eu comentei na última aula, que vem com CD-ROM, DVD, sei lá, que até agora eu não sei o que fazer com ele, porque não tem como ter acesso a isso. Mas ninguém mais tem isso. Porque demorou tanto tempo para lançar o livro aqui no Brasil, tanto tempo para traduzir, tanto tempo para fazer, que meio que o kit perdeu o sentido. Então, quando a gente tem mouse, a gente vai ter esse quase não é um é um desmembramento, de certo modo, é uma quebra entre o antes e o depois da qualidade de histórias em quadrinhos e também de narrativas da Shoah. Porque o que acontece? Quando acaba a guerra, Matamal estava 43, ainda está quase onde a gente, eu comprei por tão barato. Eu acho que a gente não pagou R$ 60 por ele, foi uma promoção do Black Friday. Eu lembro que eu simplesmente peguei o link do livro, mandei o link para a Bruna e disse: é isso. Aqui é o meu presente de Natal. Não precisa perguntar nada, só passa o cartão. Foi literalmente isso que eu fiz. Só passa o cartão. É isso aí que eu quero. Foi, faz uns 2 anos. Foi logo quando ele foi lançado. Então a gente vai ter no, na Europa, os países eles vão lidar diferente com essas narrativas de sobreviventes. Eu vou falar mais especificamente do caso da Itália, né? Que foi o que eu estudei. E eu acho que ela explica também algumas coisas sobre, enfim, esses outros países. Especificamente Itália barra Primo Levi, né? Quando Primo Levi escreve Este um Homem, ele termina o livro em 1946. Perceba que ele chegou na Itália em outubro de 45 e 46 o livro estava pronto. Quando ele começa a escrever o livro, ele resolve ir na Einaudi, vai tentar publicar, e a Natalia Ginsburg diz, então, não vai rolar. A irmã dele tinha vários amigos lá, e ela descobre que uma editora poderia publicar, e publicam-se 600 cópias desse livro. Só 600 cópias. Dessas 600, 200 foram perdidas num enchente, e hoje em dia encontrar uma cópia original de Este um Homem, né, a primeira edição, é absurdamente raro e absurdamente caro, um negócio tipo 300 euros, assim. É bem caro. O que não significa que eu não compraria se tivesse a oportunidade. E o tempo passa, e 10 anos depois, em 1955, a Einaudi resolve publicar Este um Homem, porque quando fez 10 anos da libertação de Auschwitz, entendeu-se que se poderia já falar sobre aquilo. Já passou esses primeiros 10 anos, olha, quem lembra do narrador do Walter Benjamin, né? Já passaram esses primeiros 10 anos. Mas por que vários livros foram escritos e quase nenhum foi publicado entre 1946 e 1955? É uma coisa que um teórico chamado Emiliano Pera, ele escreve um livro sobre cinema e ele traz esse texto e é muito, muito interessante o conceito do bom italiano. Vamos trazer aqui uma referência que eu sempre trago sobre a anistia né, no Brasil, anistia no Brasil. Quando acaba a ditadura militar, tem o processo de anistia, tá todo mundo de boa. Acabou. Ei! Então, meu vizinho era do DOPS. Ah, mas tá de boa, pô. Agora ele é só o seu vizinho. Isso aconteceu em vários países, não é exclusivamente no Brasil. Isso acontece, inclusive, na Itália. Como é que você vai dizer para o seu vizinho, que era fascista até 2 semanas atrás, que o movimento político que ele apoiava causou a morte da sua família? E você tem que lidar com isso. Então, na Itália, era mais fácil você culpar Hitler. Ah, a gente não teve nada a ver na história. A gente jamais imaginava que o Mussolini ia fazer isso. Poxa, que chato, né?
Exato, o processo de apagamento. Então você apaga aquilo ali e tá tudo bem. Só que tá tudo bem para quem não é sobrevivente, né? E isso vai virando essa grande questão. E nos Estados Unidos, isso passam anos desse jeito também, porque os Estados Unidos, eles recebem, acho que os Estados Unidos e a Argentina fazem um caminho parecido. Eles recebem ao mesmo tempo uma cambada de nazista e uma cambada de judeu. Para quem estuda o Holocausto, para quem estuda Shoah, os Estados Unidos é o melhor lugar para você pesquisar. Disparado, é o melhor lugar. Tá tudo lá, acervo lá, pesquisa lá, universidade, tá tudo lá. Porque como eles recebem essa quantidade grande de imigrantes para que saíram da Segunda Guerra Mundial, eles agregam os judeus dentro das universidades. Por agregarem os judeus nas universidades, esses centros de pesquisas começam a existir. Eles também agregam bastante nazista, mas aí fica mais meio que intocado, né? Assim, mas os profissionais liberais, né, os professores universitários judeus, eles vão para os Estados Unidos e é lá que eles alcançam, né, esses grandes espaços, né? Por exemplo, se a gente pensar no Stefan Zweig, ele morreu no Brasil, né? Ele começa o ensino no Brasil, mas ele foi para os Estados Unidos e ele tentava ir para lá, porque era o caminho natural para todo intelectual judeu europeu que estava tentando fugir do nazismo e pós também. Não era ir para a Rússia, era que tinham efetivamente liberto os caras, era ir para os Estados Unidos. Isso vai ter um impacto muito grande na sociedade americana a partir da década de 70, graças a uma série chamada Holocaust, que inclusive essa série, feita na década de 70, é a razão da palavra Holocausto ser mais usada do que a palavra Shoah, inclusive. Né? Uma das razões é essa. Então, essa série lançada na década de 70, lembrem que na década de 70 foi quando a gente começou a ver o Magneto como sobrevivente, né? A gente vai ter essa mudança. Então, a partir do momento que essa série acontece, a gente vai começar a perceber essas nuances e os sobreviventes vão se conectar com a televisão, com o que estava acontecendo ali, e a partir disso eles vão começar a contar as próprias histórias. Muitos já tinham contado antes, mas esse momento na década de 70 existe, principalmente nos Estados Unidos, essa, de certo modo, essa transição da relação que a sociedade tinha com o próprio Holocausto, com a Shoah. Entendeu? E percebam que a série foi, deixa eu ver aqui, eu tenho quase certeza que foi de 85, 75. Vou botar aqui o IMDb dela, eu ainda não vi, porque, enfim, não... De 1978, a primeira edição de Mouse é da década de 80, se eu não me engano. Então, percebam como isso culturalmente começa a influenciar. Uma série de TV influencia a relação que os Estados Unidos vai ter e com a sociedade estadunidense, com o que eles sabem do Holocausto, né, da Shoah, e a partir disso a gente vai ter uma nova geração de sobreviventes, que é, por exemplo, filhos e netos, principalmente filhos. Inclusive, gente, quem tem interesse em psicologia e tudo mais, existem milhões, zilhões, trilhões de estudos sobre os trauma passado para os filhos e netos dos sobreviventes também. Né? Então, quando Mouse é lançado, a gente vai ter essa virada de chave. Né? E aí vamos começar mesmo a entrar no Magneto Testamento e no que eu acho da história e no que eu penso da história e o que vocês acham também da história. Quando o Magneto Testamento é lançado, né, a gente já sabe que já nos anos 2000, a gente tinha uma nova relação, a gente falou sobre isso no último encontro, a gente já tinha uma nova relação com a própria ideia dos X-Men. Né? A gente vai ter, enfim, uma quantidade de filmes que existiu, né? Vamos ter, enfim, o X-Men 1,
que é 2000, tem a própria série do X-Men. A gente vai ter o X-Men 2 e o 3. Então, os 3 iniciais já tinham sido lançados, né? Quando a gente vai ter a primeira edição de Magneto Testamento. Então, a relação que a gente vai ter visualmente com o X-Men vai ser diferente, porque a gente vai ter agora o Ian McKellen fazendo, né? E tem toda aquela coisa do Ian McKellen ser o Gandalf, e ele era um ator, ele é um ator muito conhecido, principalmente para nós da década dos anos 2000, por causa desses 2 personagens que ele fez, e que são muito icônicos, né? Era um cara do teatro, então ele tinha toda uma coisa, era um homem assumidamente homossexual, era não, eu tô falando como se ele morresse, né? Não. Então, assim, a gente vai ter um personagem que vai estar muito vinculado a esse artista que tem uma relação carismática com a gente. Né? A gente gosta dele, ele é um senhorzinho muito gostável, né? E ele vai ter esses 2 personagens muito icônicos para quem nasceu nos anos 2000, quem já estava... Quem nasceu nos anos 90, né? Nos anos 2000 estava ali acompanhando essa derrocada dele, né? Dele ser Magneto e dele ser o próprio Gandalf. Né? Então a gente vai ter uma nova relação. E é muito interessante pensar como isso afeta a maneira que a gente entende o mundo, né? Principalmente em países como os Estados Unidos. E se a gente for parar para pensar, países como o Brasil, que estamos sempre constantemente vinculados à televisão. Né? Aquela ideia de deixar a TV ligada, passando absolutamente nada, porque, enfim, né, tá ali. A gente sabe fazer televisão muito bem. E os Estados Unidos também sabem fazer televisão muito bem. Então, isso faz com... Existe uma relação aí. A gente pode pensar, por exemplo, se não tivesse sido feita a série Holocausto, ou os próprios filmes do X-Men vinculados do Magneto ao campo de concentração, se no final das contas a gente não teria essa relação que a gente tem hoje em dia. Né? Oi, pode falar. Oi, Elô, boa noite. Eu acho uma Boa coisa noite. interessante de mencionar também que você falou na última aula que você não leu muito das séries dos X-Men, mas eu acho que, tipo assim, esse quadrinho do Magneto, ele também serve como uma forma de meio que consertar um grande erro que fizeram ali com o Magneto nos anos 2000, que é, tipo, o Novos X-Men do Grant Morrison, que basicamente estraga o personagem, coloca ele para fazer campos de concentração e coisas do tipo. E aí depois o Chris Claremont ele pega e fala: Você fez muita merda, deixa eu O consertar. que de acho você fez, amado? Exato, uma coisa meio... Aí ele escreve Moço. tipo, uma HQ chamada New Excalibur e ele fala: aquilo ali que foi falado, tudo é um surto, nada disso aconteceu, aquele não era o Magneto, era um cara fingindo ser o Magneto, esquece isso. Amo. E bota Eu amo isso. Pois é, isso é muito bom. E bota o Magneto com o Xavier lá nas ruínas de Genosha, tipo, tentando reconstruir de alguma forma, enfim. E também, depois, o Magneto voltando para salvar a Kitty Pryde da bala espacial, se redimindo os X-Men e tal. Enfim. Sim! Gente, eu sou fascinada nessa história da bala espacial. Eu sou fascinada nessa história da bala espacial. Eu amo, eu li essa história quando estava sendo lançada. Resumindo uma longa história, porque é muito boa para a gente fingir que ela não existe. Então, estava vindo uma bala espacial que ia destruir a Terra. Eu não estou mentindo. A bala espacial estava vindo em direção à Terra. E para quem não sabe, Kitty Pryde é uma personagem que ela consegue atravessar paredes e tudo mais. Então, a ideia foi ela se fundir com a bala espacial para que a bala espacial ela passasse pela Terra sem matar ninguém. Porque quanto mais tempo ela fica dentro desse objeto que ela está tentando se fundir, ela vai perdendo a força dela e se transformando no objeto do mais. Aí, porque era uma bala, o que eles fazem? Chamam o Magneto para puxar de volta aqui de dentro da bala. Quando eu falo isso em voz alta, parece que eu estou mentindo. Eu não estou. Eu juro que eu não estou. O Vanderclau pode concordar comigo aqui, porque ele sabe essa história também. Eu acho que foi meu limite com o X-Men, foi quando isso aconteceu. Eu achei isso muito
Eu achei muito bom e muito horrível ao mesmo tempo. Então a gente vai ter o Foi Mal, Tava Doidão e essa nova relação com o personagem, sabe? Quando a gente tem essa nova relação com o personagem, ele muda muito de figura. E dá, de certo modo, a gente a capacidade de a gente transformar algo que acontece, sabe? E eu acho que o Magneto Testamento acaba entrando muito nessa perspectiva, certo? Existe a questão da Dina Babbitt, que precisa ser comentada, precisa ser discutida e precisa ser analisada. Mas se a gente falar, tirando um pouco dessa história, falando mesmo da narrativa, a gente tem aqui nas nossas mãos um personagem gostável, que tem um background que é muito interessante, e nós temos dados e informações sobre esse processo inteiro. Relendo o Magneto Testamento, não sei se mais alguém que leu nesses últimos 2 dias sentiu essa mesma relação, que acaba sendo um livro pedagógico muito mais do que qualquer outra coisa. E quando eu falo pedagógico, eu falo, na verdade, não é só pedagógico, ele é pedagógico e enciclopédico, de certo modo. Alguém mais teve essa mesma reação lendo? E por que eu estou falando isso? Tudo que acontece em Magneto Testamento, todas as etapas são gerais, de certo modo. Como assim? Cada parte do processo de sobrevivência dele até o final, a ideia é de que aquilo seja quase de saída de um livro de história. Ou de uma. Nem um livro de história, a página da Wikipedia. Então a gente vai ter a construção de uma família. E a partir da construção dessa família, a gente vai ter diversos momentos que vão ter aquelas chavinhas de que isso aqui aconteceu assim, isso aqui aconteceu assim. A gente vai passar por umas imagens que eu escolhi para falar um pouco mais sobre isso. Isso me faz gostar do livro. Ele me faz entender melhor o livro, mas me faz, ao mesmo tempo, ter uma coisinha mesmo. Poxa, eu acho que eles podiam ter contado essa história melhor. Porque tem momentos no texto que fica uma coisa tão. Mas ele estava em todo lugar, em toda situação e em todo momento. Não teve um evento que aconteceu que ele não estava ali. E eu acho isso. Quando eu pensei nisso, eu achei isso muito interessante, na verdade, porque quando a gente pensa, por exemplo, na história da Wanda e do Pietro, né? Que no. Como é que é o nome? No livro, já estou dando spoiler, né? Acho que é porque a última. Como é que é o nome? Nos últimos quadrinhos, a impressão que dá é que a gente meio que, enfim, não sabe muito bem o que é que está rolando, né? Mas uma das ideias do nascimento da Wanda e do Quicksilver, né? É que a mãe deles era uma mulher romane e o pai era o Magneto, e a gente conhece ela no livro. Né? Ela aparece no Magneto Testamento. Né? Aqui o nome dela é Magda. Mas é porque, enfim, tem diversas histórias. Quem viu WandaVision e não esperou a chegada de Magneto ali no meio da história não estava vendo WandaVision. Porque todo episódio eu ficava esperando ele chegar. No episódio que o Quicksilver do X-Men chegou, eu disse: é agora que papai vem, mas papai não veio. Né? Não estava lá. Mas a gente vai ter, por exemplo, esses. E isso é muito interessante porque é quase como um sinal de que esse ainda é um livro de quadrinhos. É aquela coisa, é o easter egg. Né? A gente vai ter ele conhecendo aquela personagem, conhecendo um pouquinho de quem ela era, muito pouco, ela é uma personagem que meio passando assim, que vai ter uma necessidade ali para contar aquela história, nessa coisa mais pedagógica que eu comentei.
Então, para quem conhece a história deles dois e sabe o que vai acontecer, a gente vai ter esse easter egg da Magda, né? Vai ter lá ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica uma coisa meio... Certo, eu entendo até onde você quer chegar. Mas, durante o caminho, muitas questões ficam em aberto. Vamos lá. Trouxe aqui, como eu disse, algumas imagens do livro, mas eu acho que no final eu vou usar mesmo o livro, porque demorei horrores tirando print screen de tudo e não consegui terminar de tirar print screen de tudo. Essa parte, logo de cara, eu sou muito fã, especificamente. Porque ela vai trazer personagens que vão fazer questões que eram muito realistas às pessoas que estavam vivendo aquilo ali. Eu acho interessante e eu fico muito questionando assim, quantas narrativas foram ouvidas para se chegar nessa história. Especificamente, essa frase aqui do pai: eu lutei por esse país na Grande Guerra, eles até me chamaram de herói. Foi assim que mantive meu emprego no governo por tanto tempo, sabe? O presidente Hindenburg disse que os judeus que sangraram para a Alemanha eram alemães o bastante para eles, por Deus. Não mais, Jacob, não mais. Essa questão dos judeus que lutaram pela Alemanha, ela é muito interessante, porque ela vai trazer uma coisa que, às vezes, estando no Brasil, a gente não entende muito bem o que isso significa, que é a própria identidade e o que é ser judeu. Porque uma pergunta que muita gente faz quando vai estudar a Shoah, ou me faz, ou faz assim mesmo, eu já penso, se existiam leis contra judeus, por que eles continuaram na Alemanha? Eu li um dado muito interessante que quando o nazismo, quando começam os ataques, as invasões à Áustria pelos nazistas, mais judeus foram para a Áustria do que saíram. Ou seja, eles estavam seguindo os ataques, no lugar de fugir dos ataques. E por que isso aconteceu? Por diversas razões. Tem muitas razões aí. E uma das razões, e eu vou pontuar essa razão como exclusivamente masculina, porque eram homens que estavam lutando a guerra, era a ideia de que se eu luto por esse país, ele também é meu. Se eu lutei por ele, se eu durante a Primeira Guerra Mundial, eu coloquei o uniforme, eu lutei por esse país, e eu tenho as medalhas que esse país me deu, ele também é meu. Então, não importa quantas regras você tentar colocar, ou quantas leis raciais você tentar impor, em algum momento alguém vai lembrar que eu também fiz o meu papel aqui. Isso acontece em muitas narrativas masculinas. Muitas. E também em narrativas femininas a partir da perspectiva do marido. Eu lembro muito da... Assim, quando a gente vai ter nessas narrativas, né, da Shoah, mulheres falando, elas em geral vão lembrar que ou o homem não quis ir embora, mas quando ele percebe que não tinha mais o que fazer, ele vai embora sozinho. Pautado naquela ideia de mulheres e crianças vão ser protegidas dentro daqui. Sendo que a gente sabe que não é assim que funciona, e não foi assim que funcionou, né? A gente comentou na última aula aquela coisa da estrada para a perdição, né? Para destruição. O final é o mesmo, mas a gente vai ter um filme diferente para homens e um filme diferente para mulheres. Um caminho diferente para homens, um caminho diferente para mulheres. Escolhas diferentes para homens, escolhas diferentes para mulheres. Isso vai acontecer. Então, essa ideia desse eu ajudei este país a existir do jeito que ele existe hoje em dia. Na Áustria, isso foi ainda mais comum, porque não existia a Áustria até 1900, até o final da Primeira Guerra Mundial. A Áustria era um conceito que não existia. Quando a Áustria nasce enquanto país,
com a queda do Império Austro-Húngaro, e a Áustria, como a gente conhece hoje em dia, nasce enquanto país, as pessoas vão ter uma dificuldade muito grande em compreender que agora eu não faço mais parte desse país. Esse país não é mais meu. Quem conhece a obra do Stefan Zweig, Autobiografia ao Mundo de Ontem, ele vai falar exatamente sobre isso. A Áustria que ele conhecia, a Áustria que existe. Ele lembra de um país glorioso, ele lembra de um país artístico, ele lembra de um país riquíssimo. Porque ele era esta pessoa. Ele era famoso, ele era riquíssimo, ele era judeu, mas ele era riquíssimo. Tem uma parte do livro que foi a parte que me incomodou muito, assim, ele era muito desconectado da realidade, que ele fala que um antissemita declarado foi eleito prefeito de Viena, e para ele não fez a menor diferença. Porque não fazia realmente, ele tinha muito dinheiro. Ele estava ali nas rodas mais ricas da cidade de Viena. Então o fato dele ser judeu para ele era muito mínimo. Quando para de ser mínimo é que ele vai embora. E aí ele escreve a autobiografia O Mundo de Ontem, entrega para o editor dele e se mata junto com a esposa no outro dia. Então, existe inicialmente essa desconexão entre o que se esperava a população judaica, mesmo com as coisas acontecendo, e o que estava acontecendo de verdade. Né? Então, de certo modo, é como se a gente estivesse lendo quase uma receita de como as coisas aconteceram, quando a gente lê o Magneto Testamento. Ele vai passo a passo ensinando as coisas para a gente. Uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se alguém reparou nisso, eu não sei se eu coloquei alguma imagem que deixe isso claro. Deixa eu ver. Aqui, essa. Uma coisa interessante que eu vi no livro, e que eu não tinha reparado da primeira vez, mas aí quando a gente vai falar sobre ele, a gente repara umas coisas novas, né? Existe uma imagética do que era ser judeu e o que era, o que parecia ser um judeu. Esses a gente chama de antisemitic tropes. Então, os judeus eles tinham cabelo escuro, narizes muito grandes, eles tinham uma aparência muito específica. Homens eram facilmente reconhecíveis porque eles eram circuncisados. Mulheres, algumas conseguiam tapear. Mas existia uma necessidade de dizer que isso aqui era judeu, dava para ver olhando na cara dele. E essa cena especificamente, eu achei ela muito interessante. Porque o personagem que está pegando o papel, como é que é o nome? O passaporte, é um homem de cabelo escuro. E a imagem que a gente tem de pessoas nazistas é sempre loiras. Loiros brancos, para criar esse contraste entre o ariano limpo e o judeu sujo. É como quando a gente vai fazer qualquer filme que se passe no Nordeste do país. Todo mundo está suado e amarelo. E meio encebado, assim. É mais do que suado, é encebado. Ou todo filme que se passa no México, parece que botaram um filtro amarelo de Instagram em todas as câmeras. Então você cria essas imagens, você cria essas ideias. O Oriente Médio não, Matheus, o Oriente Médio ele é sujo. Ele é, como é que é? Cheio de areia. Ele é mais alaranjado, não é tão amarelo, não. Amarelo é médio. O Oriente Médio ele tem uns tons mais laranja, assim. Parece que você olha para o filme, parece que está tentando lhe queimar, entendeu? Isso. Então a gente vai ter essas ideias que elas vão acontecer, vão aparecer para a gente. E eu achei muito interessante essa cena especificamente, porque quando a gente vai ter o Max, né, com os nazistinhas que estão com ele, que estudam com ele na escola, você vai ter aquela coisa loira, né, alta, porque são atletas, né? A gente sabe que ele é atleta. Sabe assim, quem leu, né? Deixa eu botar aqui uma cena
com eles aqui. Eu tô, né? Então tá todo mundo meio, é todo mundo meio aquelas coisas de filme meio filme americano, né? Que todo mundo é meio loiro, alto, wasp, né? Então a gente vai ter esses personagens, essas construções que são clichês, mas que se tornam, de certo modo, necessárias, né? Quando a gente está falando de um quadrinho que tem que ter um acesso fácil para muita gente, a gente também tem que pensar nisso, né? Esse quadrinho ele é feito para um público, não sei se infanto-juvenil, mas alcança esse público também. Ele está ali também fazendo esse papel, né? Hoje em dia a gente sabe que quadrinho não alcança mais o público infanto-juvenil porque está caro demais para adolescente comprar. E a gente não tem mais revistinhas individuais, onde comprar, banca, essas coisas, né? Hoje em dia, quem compra quadrinho somos nós, que, enfim, recebemos um tiquinho mais, né? Só um tiquinho, assim, mais, e olhe lá. E olhe lá. Então, quando aqui no Brasil, esse quadrinho é caro porque ele é um encadernado, né? Mas nos Estados Unidos, né, como a gente está vendo os scans, ele foi lançado separadamente. Então, a gente vai ter um valor diferente, vai ser mais acessível. Né? Aqui ele já chega para a gente com um preço diferente. Então, provavelmente o público para quem esse quadrinho foi feito nos Estados Unidos não é o público que seria feito no Brasil. Né? Então, a gente vai ter essas imagens, né, os nazistas loiros, as roupas mais arrumadas, né? O Max parece que está foi meio encontrado no lixo, assim, uma coisa mais solta, né, mais larga. Então você vai criando essas imagens, né? Você vai criando essas ideias, que se a gente for parar para pensar, elas acontecem muito no X-Men First Class, que eles não estão uniformizados no X-Men First Class, né? A gente falou sobre isso na última aula. O personagem do Fassbender, né? O Magneto, ele é porradeiro, é sempre disposto a ir lá e causar e tudo mais. Enquanto Xavier, não. Ele vem de uma família com muito dinheiro, ele veio de uma vida diferente. Ele teve aquela vida meio doideira dele lá na faculdade, mas ele é um personagem muito mais polido, muito mais organizado. Então, perceba que a gente consegue entender essa diferenciação entre Magneto e Xavier também como Magneto e todo mundo. Essa coisa de outcast, né? Essa coisa de fora dele, ela é a vida dele inteira. Essa é a vida dele inteira. Então, quando a gente começa a pensar nisso, né, o personagem vai ganhando novas camadas. E nessa cena especificamente, a gente vai ter o olho do Magneto, do Max, bem clarinho, o pai dele com o olho quase fechado, né, essa coisa mais sisuda, com as medalhas, enquanto o policial nazista tem uma aparência que não bate com as imagens de personagens nazistas que a gente teria, e inclusive não usa nem medalha. Ele não tem identificável, não tem nada fora a própria roupa, né, fora o próprio uniforme. Eu achei essa cena provavelmente uma das minhas favoritas dos livros todos. Porque eu acho que é uma maneira muito interessante da gente criar essa dicotomia de uma maneira não óbvia, porque não é óbvia realmente, e tirar um pouco aquela ideia brutal do nazista sempre igual, né? Não sei se mais alguém percebeu isso, se alguém percebeu isso em mais algum momento, né? Se vocês têm mais alguma observação sobre essa cena e tudo mais. Vamos lá. Aí a gente vai começar aí adentrando nas questões, né, de história mais a coisa mais enciclopédica mesmo, né? Já tem antes e tudo mais, que é o do Jesse Owens, né? Que é a vitória do Jesse Owens na corrida. Eu não sei se vocês sabem a história desse dia em relação aos sapatos. Eu acho uma das histórias mais interessantes sobre a Shoah, a história do sapato do Jesse Owens. Eu não sei se vocês sabem, mas Adidas e Puma são duas marcas alemãs. E as duas marcas eram uma marca só.
Vocês sabiam disso? Alguém conhece essa história? Puma e Adidas eram marca só. O pai era dono de uma marca de sapatos e dividiu a marca para os filhos. Então, eles tinham o Rudi e o Adolf, eu acho. E eles eram parte do Partido Nazista, eles eram uma família com muito dinheiro e tudo mais, faziam os uniformes para a Alemanha. E o Adolf Dassler, ele era muito fã de Jesse Owens. Muito fã. E ele fez os sapatos de corrida e deu para o Jesse Owens um sapato de corrida especial, uma coisa assim. E isso causou uma rixa imensa na vida dos irmãos. Isso e outras várias razões. Mas isso aconteceu. Então ele entrega o sapato para o Jesse Owens. O Jesse Owens ganha, a galera descobre a história e vira toda aquela confusão. E, assim, e detalhe, a fábrica era numa cidade só, certo? Então os irmãos brigam e resolvem dividir a fábrica. Tipo, cada um vai ficar com uma parte da coisa e se criam duas marcas de sapato. A Puma, que era do Rudy, e a Adidas, que era a família Dassler, que era o sobrenome dele, e de Dassler, Adidas. Então, é a mesma marca, era a mesma origem, duas marcas separadas. Então, o Adolf Dassler, da Adidas, ele foi a pessoa que fez o sapato do Jesse Owens, quando ele ganhou essa corrida. E ele fez isso tipo, nas intocas, assim, porque ele era o designer da coisa. O Rudy era mais o businessman, assim. O Adi era o cara que fazia tudo. Então, ele fez o sapato do Jesse Owens. Isso, por exemplo, eu não tô doida com isso. Isso foi, inclusive, uma das razões que a Adidas foi tão agregada em outros países, né? Ele foi uma coisa meio... Assim, a Adidas foi muito mais agregada para os países, né, eslavos, da Rússia, Cuba, etc. Então, o Rudy era o nazistão, exatamente. O Rudy era... Porque o Rudy era o mais político da coisa. Ele era o cara que controlava a parte business da coisa, né? Ele era o empresário, por assim dizer. O Adi era designer. O Adolf era designer. Coincidentemente, o nome dele era Adolf. E o Rudy era mais vinculado mesmo à política da coisa, né? E tal. O Adi tinha uma vibe mais... mas tá, eu quero trabalhar, assim, quero fazer as coisas porque eu gosto de fazer, enfim, designer, ele era designer. Né? Isso criou-se uma relação diferente entre as duas marcas, mas originalmente é a mesma marca que tem fábrica na mesma cidade até hoje, e a cidade é dividida entre quem usa Adidas e quem usa Puma. Aí daí vocês tirem a opinião de vocês sobre o que significa quando você usa Puma numa cidade como essa. Né? Não sei. Então a gente vai ter a Olimpíada de 1936. E essa Olimpíada ela vai ter um impacto bem interessante, que é quando a gente começa, de certo modo, é quando se começa uma limpeza étnica na Alemanha. O primeiro conceito de campos de concentração vai nascer meio que nessa época. E é uma política que a gente tem meio que hoje em dia, assim, de certo modo, que é a ideia de vamos ter um evento aqui, ou temos um espaço aqui que a gente não quer vocês, então a gente vai pegar vocês e jogar todo mundo separado da cidade, para deixar muito claro que nós não temos gente como vocês aqui na cidade. Né? A gente lá era... Hitler era um exibido, né? Vamos combinar. Ele era um exibido. Ele era como a gente fala aqui em Pernambuco, ele era um amostrado. E, enquanto bom amostrado, existia uma necessidade imensa de se compreender que aquela experiência estava dando certo, ao ponto de que tudo estava dando certo. Então, você vai ter... Isso acontece com basicamente todo país que tem Olimpíada, Copa e essas coisas. Isso não mudou muito, não. Né? A ideia de você ter como mostrar para todo mundo que você está ali criando esse espaço que está limpo, seguro, saudável. E a gente tem isso até hoje. Né? Comunidades, favelas servem para quê?
para você pegar todo mundo que você não quer ali e jogar todo mundo para o mesmo lado. Né? Por exemplo, a Cracolândia em São Paulo, ela é constantemente movida para outro lugar. Então, aqui, daqui a pouco, a gente vai mover para lá, a gente vai mover para lá, a gente vai mover para lá, e sempre vinculado ao, né, a financeira, né, enfim, a questão toda, a questão financeira ali, esse espaço aqui foi comprado pela Porto Seguro, a gente está precisando deixar ele limpinho. Chega lá e despacha. Vai mandando para o outro lado, vai mandando para o outro lado, vai mandando para o outro lado e assim funciona. Então, Hitler começa esse procedimento, né, a partir de 1936 e tudo mais, que é quando a gente conhece realmente, né, a gente vai entrar nessa personagem que é a mãe do Pietro e da Wanda, né, ou uma das mães do Pietro e da Wanda, na Terra sei lá o quê, né, e ele vai isolando esses grupos. Tem uma coisa muito interessante sobre as populações romani, né, e Sinti da Europa na Segunda Guerra. Eu estava vendo uma entrevista há muito tempo atrás, quando eu estava escrevendo minha dissertação, e eles perguntam para uma pessoa, né, de uma comunidade romani, por que existem tão poucas narrativas, por que eles falam tão pouco sobre a Shoah, porque não tem tanta coisa assim. Uma pergunta estúpida, obviamente. Mas aí eles falam, é porque a Shoah não é a coisa que mais destruiu a gente. Não foi a perseguição ao meu povo durante a Shoah não é diferente da perseguição ao meu povo agora. Não faz diferença nenhuma. A Shoah para a gente não foi especial, porque a gente tem sido perseguido o tempo inteiro. Existem pouquíssimas narrativas traduzidas para o português. Eu nem vou dizer português, porque português não tem basicamente nenhuma. Sobre populações romani e quem foram essas pessoas, o que é que elas escreveram e tudo mais. Porque ou elas escreveram nas próprias línguas, aí você vai ter uma dificuldade de tradução, ou a não necessidade de tradução. Eu acho que a coisa mais próxima que a gente chegou disso no Brasil foi no ano passado, na Bienal de Arte, que o governo da Áustria trouxe um artista, obras de um artista, para o Brasil. Deixa eu colocar aqui o link para vocês verem. Foi exatamente na Bienal do ano passado. Eu achei aqui alguém no Twitter falando sobre. Ela, inclusive, escreveu um livro que, enfim, ainda não rolou, mas quem tiver a fim de conhecer essa aí, a estoica, é essa mulher aqui. Ela foi artista plástica e eu vi a obra dela. Mateus, eu posso depois enviar alguns livros. Essa galera do Twitter que eu mandei para você agora, do Juventude Cigana, é bem legal. É bem legal. Então, a Bienal de São Paulo trouxe ano passado algumas obras dela para cá, com parceria, se eu não estou enganada, com parceria com o governo da Áustria. E é incrível, foi realmente muito incrível de ver as obras dela. Assim, eu particularmente foi muito emocionante para mim. Até um dia desse eram as imagens das obras que eu tirei, era o meu próprio celular, porque eu realmente acho a obra dela incrível. Mas não tem muito. E eu acho, quando a gente vai ter essa coisa meio, como eu falei, pedagógica, enciclopédica, eu acho que tem coisas que, beleza, a gente pode simplesmente, a gente já conhece isso, ou de certo modo. Mas essa parte eu acho muito boa. De você ter uma personagem que sofre um apagamento gigantesco, de uma população que sofre um apagamento gigantesco, e de você criar uma relação entre eles dois. E essa relação é interessante porque é uma relação de dois personagens, duas crianças que estão sofrendo ali. E aí também tem muita questão interessante, que é a própria questão hierárquica.
a Magda, ela faz faxina na escola que o Max estuda. Né? Então você vai ter essa relação de ele estava abaixo dos nazistas, mas acima da menina Romani, porque ele ainda conseguia fazer exercícios, ele era um bom atleta e tudo mais, né? E ela era a menina que fazia a limpeza. Né? Então ela é a primeira vítima no final, de certo modo, a gente tem ela como a primeira vítima do livro, né? Meu Deus do céu, são 9h25. Corre. E aí tem as partes que eu falei, né, que eu tinha conversado com vocês, que são as partes mais Wikipedia, de certo modo, mas vamos explicar o que está acontecendo. E é talvez a parte que eu goste, mas desgoste do livro, porque chega uma hora que fica aparecendo, como eu falei, que tudo está acontecendo com eles. E parece que eles são. O livro de história está ali, eles estão se chacoalhando de um evento para o outro. E eu me questiono, né, como isso foi feito, como foi feito o processo de escrita desse livro, ou de pesquisa. E uma coisa que eu acho interessante é que no final do livro, deixa eu botar aqui para vocês verem. Quando ele vai agradecer, ele vai agradecer ao Shimon Eisenthal. Eles traduziram para Eisenthal, mas é o Eisenthal. Que é do. Aqui, Centro Simon Wiesenthal. Que é um centro que está localizado em Nova York, montado em 1977, que é um centro de direitos humanos judaicos, né? Jewish Global Human Rights Organization. E eles fazem estudos sobre antissemitismo. Para quem tiver interesse em ver aqui. E eles falam também do Mark Weitzman, que é ele trabalha no que chama-se The World Jewish Restitution Organization. Ele é um pesquisador sobre a Shoah, né? Então provavelmente foram as pessoas ou os grupos que ajudaram, né, na construção desse texto e na construção dessas informações. Então eu também acho interessante que você vai ter créditos no final, né? As histórias que a gente está contando, elas não vieram de canto nenhum, né? Elas não vieram de outros lugares. Eu vou passar rápido, gente, porque eu queria realmente que a gente abrisse para conversa. Eu não sei se durante o nosso momento de conversa a gente continua gravando, se vocês se sentirem mais confortáveis com parar a gravação antes, não sei se tem problema, porque aí vocês podem falar o que vocês quiserem, enfim. Se vocês pensarem assim, enfim, qualquer coisa. Sim, eu pensei, eu ia falar um pouquinho sobre isso mesmo. Eu adoro que ele é definido como caçador, né, sobrevivente caçador de nazistas, né? Sim, ele mesmo. Pessoa bem interessante, né? Mas ele foi um sobrevivente que eventualmente virou o que se chama, né, o caçador de nazistas. Eu gosto que a Wikipedia define ele como Nazi Hunter. Se quiser ler a Wikipedia dele, tá aqui. Então, deixa eu passar rápido para a gente continuando e abrir o diálogo, porque eu queria muito ouvir vocês. Ai, meu Deus. Gente, só uma observação. Toda vez que eu começo a dar um curso, eu penso, meu Deus do céu, 2 horas minha falando. Eu não, vai dar, eu não vou ter o que falar em 2 horas. Corta para eu ter que correr atrás das coisas. Né? Outra coisa que eu acho interessante, eu achei esse quadro muito legal, muito interessante. Quer dizer, legal, mas legal não é uma palavra própria. Você vai ter eles roubando
e matando. E é muito particular ter esses quadros juntos um do outro. Porque você vai ter nazistas cometendo dois tipos de crime diferentes. Um crime que é um crime, mas que para eles não era, e abaixo a mesma coisa. Então você vai ser dois momentos diferentes, dois crimes sendo cometidos, sob duas perspectivas de que isso não é um crime. Eu gosto muito de como a Ruth Kluger fala sobre a Noite dos Cristais, assim. Sobre a relação que ela vai ter com a Noite dos Cristais, e ela voltando da escola e o pai dela explicando tudo aquilo para ela, ou minimamente tentando explicar aquilo para ela. Aí entra mais um momento que a gente vai ter, né? Porque a família dele ela vai para a Polônia. Então a gente vai ter uma coisa meio. Estamos na Alemanha agora, mas aí nós vamos para a Polônia. E aí foi o que eu falei para vocês da mudança de cor da fonte. Que aqui no livro, eu acho que eles não colocaram, deixa eu ver, na edição. Como isso aí deve ser um scan, deixa eu ver se eu acho aqui. É, aí não tem, no livro não tem. Não sei se na versão em inglês eles fazem essa diferenciação de, de cor, mas eu acho que não. E eu achei bem interessante, assim, como parece que às vezes parece que eles não estão falando, mas estão, né? Deixa eu ver. Não tem acho dessa cena, não. Eu ia colocar uma cena, mas não coloquei ainda, vou abrir ela no. Essa parte daqui, particularmente, foi uma parte que mexeu muito comigo. E eu vou explicar por quê. Num livro chamado Os Fornos de Hitler, de uma autora chamada Olga Lengel, ela passa pela experiência de, sem querer, matar a mãe e os dois filhos. Exatamente por causa de uma questão dessa. Mulheres iam para o lado, crianças iam para o outro. Ela disse que o filho dela era. Perguntaram se o filho dela tinha uma idade, ela disse que não, que ele tinha outra. E ela manda ele para um lado e ela diz: minha mãe pode ir com eles, pelo menos ela cuida deles. E nisso, todos os três foram para a fila do crematório. Então, é interessante porque essa cena ela parece uma cena qualquer, não existe uma explicação tão gigantesca sobre ela, mas é interessante a gente pensar que ela tem essa explicação a partir de outras narrativas. Então, a chave de leitura é entre isso e outros textos. Né? Estou tentando correr, gente. Que é exatamente o que acontece aqui. Ó. O professor dele vai dizer que ele tem uma idade e isso faz com que ele consiga passar para o outro, para outra parte. Eu quero entrar no. Eu acho que é no último. Que é para a parte daqueles quadros todos negros. Vocês lembram dele? Do que é bem pretão assim? Já no campo de concentração, que ele vai falar. E, deixa eu ver se aqui. Deixa eu tentar abrir de novo. Gente, quando vocês estavam tentando ler, deu alguma coisa disso? Vou baixar aqui para ver se a gente consegue. Que são esses quadros daqui. Aqui. Achei. Deixa eu dar um jeito de colocar eles no Zoom. Para a gente conseguir ler o que está acontecendo. Então, assim, é interessante porque a gente vai ter mais uma vez aquela coisa de chegamos no campo de concentração, as cores vão mudando, né? As coisas vão ficando muito mais quase preta e branca, né? Quem viu o Zona de Interesse
Momentos de zona de interesse. Alguém viu Zona de Interesse? Não sei se alguém viu. É muito bom. É incrível. Eu achei muito bom. Eu quero ver de novo, porque eu vi com meu óculos velho e não estava muito boa minha visão, não. Mas o Zona de Interesse ele é um filme muito interessante, porque ele é um filme que se passa. Ele é um filme de verão. Porque o que acontece? Quando a gente vai pensar no lager, quando a gente pensa no campo de concentração, a gente sempre vai pensar numa coisa muito clara, clara não, escura, suja, lamacenta, sem cor, sem vida. Só que isso não é exatamente o que acontece. Existiam 4 estações ali, como existiam todas as estações do ano. Tem um texto, eu vou pagar ele, porque eu não consigo. Eu acho que eu já li esse trecho para mostrar em aula, assim, 400 mil vezes. Aí, só para vocês terem ideia, quanto eu já li esse livro, isso é a quantidade de marcação do livro, tá? Tem um capítulo em Este Homem chamado Um Dia Bom. Eu acho esse texto incrível. É provavelmente um dos melhores capítulos do livro. Que é quando ele chega no lager durante o inverno, né? No início de janeiro e tudo mais. Então ele fica um ano, ele é preso em janeiro, ele vai para lá em janeiro, ele é solto em janeiro. Então vai chegando a época do ano que tá fazendo sol, porque o sol ele transcende os nazistas. Ele vai acontecer, né? E esse capítulo inteiro é muito bom. E ele fala assim: hoje, pela primeira vez, o sol nasceu vivo e nítido por cima do horizonte de lama. É um sol polonês, frio, branco e longínquo. Esquenta apenas a pele, mas quando se libertou nas últimas brumas, um sussurro correu pela nossa pálida multidão. E quando eu também senti sua tepidez através da roupa, compreendi como é que se pode adorar ao sol. Aí no final do livro, no final do capítulo, ele fala assim: ele vai descrever esse dia bom. Começou com o sol. Ao pôr do sol, toca a sirene do Feierabend, o fim do trabalho. E já que todos estamos fartos, ao menos por alguma hora, não há brigas, sentimos-nos bem dispostos, o capo não tem vontade de espancar-nos, conseguimos pensar em nossas mães e em nossas mulheres, o que raramente acontece. Durante algumas horas, podemos ser infelizes à maneira dos homens livres. Eu amo esse texto, eu amo esse livro, mas eu amo muito esse texto. Que é quando a gente começa a compreender que existe sol dentro daquele lugar. Existem as 4 estações, existe chuva, e existe um mundo que continua funcionando fora daquilo ali. Então, quando a gente vai ver zona de interesse, que foi o que incomodou muita gente, que muita gente também achou ótimo, é eu perceber que isso estava tudo acontecendo e ninguém reparava. O sol não reparava? Claro que não reparava. O que é esse reparar? O nome do livro é, enfim, o maioral. É isto um homem de Primo Levi. Aqui. Eu não sei se a capa ainda é essa, mas é da editora Roupa. Esse livro é super barato, acho que no máximo. Se você encontrar esse livro por mais de R$ 25, ele tá caro. Espere que aí vai ficar mais barato. E tá, deixa eu só baixar essa parte que eu queria. Quer dizer, na verdade, eu vou pular ela sumariamente para a gente ir para onde. Aqui. Errei. Desculpa aí. Cadê? Taran, taran, taran. Ah, tem uma parte interessante do spoiler do Zona de Interesse. Tem um determinado momento do livro que uma das personagens ela vai falar sobre o Canadá. E a pessoa que não entendia, como assim? E ela fala isso como uma piada, não, porque eu fui pegar alguma coisa no Canadá.
E alguém pergunta, mas você pegou um voo e foi até lá, e ela ri. Para quem não viu ainda, e ela fazer esse comentário, o Canadá era o depósito de roupas e óculos. E, enfim, objetos que as pessoas que eram mortas tinham, né? Que é essa cena daqui, que eu acho muito incrível, dele ver a quantidade de óculos, porque você vê essa quantidade de óculos, da ideia de quantas pessoas faleceram, né? Quantas pessoas foram mortas. E aí vem a cena que eu falei. Meu nome é Max Eisenhardt. Eu fui um Sonderkommando em Auschwitz por quase 2 anos. Uma coisa interessante, era dificílimo o Sonderkommando conseguir sobreviver. Dificílimo. Sonderkommando eram os responsáveis pela câmara de gás e por todo o processo vinculado à morte. Eles eram constantemente trocados, substituídos. Isso também era uma maneira de você impedir né, depoimentos. Para quem tiver interesse sobre esse conceito, tem um filme chamado A Zona Cinzenta, com The Grey Zone, que é um filme muito interessante, que é com Steven Buscemi, baseado numa narrativa de um sobrevivente, que vai trabalhar com um texto, a Zona Cinzenta é um conceito do Primo Levi, no livro chamado Os Afogados e os Sobreviventes. Estou jogando aqui para vocês. Então, eu assisti centenas de homens, mulheres e crianças caminharem para a morte. Eu tirei seus corpos da câmara de gás, eu enterrei seus dentes, enterrei seus dentes para que alemães não roubassem o ouro. Eu carreguei os fornos, onde aprendi como combinar o corpo de uma criança com o de um velho para queimarem melhor. E meus companheiros trabalhadores serem enterrados vivos em uma avalanche de corpos. Vi centenas de pessoas assassinadas queimarem em uma pira gigante. Eu vi pelo menos 250 de seres humanos mortos com meus próprios olhos. E eu não pude salvar ninguém, mais do que eu podia me salvar. E eu falo, temos que continuar, Max. Para mim, essa é a melhor parte do livro inteiro. É a compreensão que ele vai ter de que não tinha o que ele fizesse. E eu acho que Magneto nasce aí. Não tem aquela coisa de My Villain Story, o que aconteceu na minha vida para me tornar quem eu sou, ou para ser o vilão que eu sou, para ser a pessoa legal que eu sou, que seja. Para mim é essa. E eu acho isso muito fascinante, de que a gente percebe o momento de que ele se torna quem ele se torna. Porque é interessante a gente saber que a gente conhece muito sobre o Magneto de agora, mas a gente não conhece nada sobre Max. Inclusive o próprio nome, né? Quando ele sai, ele já muda de nome. Né? Ele já muda de nome, ele já chega como outra pessoa. Né? Eu vou passar só uma partezinha, que é a cena final. Que ao mesmo tempo que eu gosto muito disso que a gente acabou de ver, eu não gosto do final do livro. E a razão para isso, de eu não gostar do final do livro, é porque eu acho que o final do livro explica o que ele devia ter sido. Vocês acham, aí eu vou abrir aqui para discussão, vocês acham o final muito passivo? Alguém pensou nisso? De que talvez o final dele não foi o final que a gente pensaria que seria? Porque o final ele fica meio que, não sei, para quem leu, o final é ele uma coisa meio... Deixa eu botar. Meu nome é setembro de 1948, meu nome é Max Eisenhardt. Se alguém encontrar essa mensagem, eu sinto muito, pois estou morto. E agora o fardo é seu. Conte a minha história, todos queiram ouvir, até mesmo quem não tiver. Por favor, não deixe que este horror jamais se repita.
Eu fiquei pensando se o Magneto do Antigo Testamento falaria algo nesse sentido. Muito essa ideia de não faça com que essa história se repita. Porque ele escreve a história dele, guarda num lugar e deixa lá, que ele consegue fugir. E depois ele vai lá, alguns anos depois, e tira esse negócio, né? E acha, e por favor, não deixem essa história acabar. Eu lembro que eu li, quando eu li da primeira vez, esse final não me incomodou. Quando eu li da segunda vez, ele começou a me incomodar um pouco. Porque eu acho que ele cai um pouco da ideia do personagem, sabe? De uma certa revolta que ele tem. Ao mesmo tempo, eu entendo que ele deva ter essa necessidade de não faça que a minha história seja esquecida e tudo mais, porque isso é uma questão que acontece frequentemente nas narrativas da Shoah, esse final dialogando com o autor, com o leitor, de modo de não deixe que isso aconteça, não faça com que isso aconteça. E acaba um pouco quase como uma lição de moral, que na verdade a gente depois percebe que assim, ele não vai fazer com que ninguém esqueça com as mãos dele mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Gente, quem quiser abrir o microfone é só levantar a mão, porque aí eu abro aqui. Deixa eu só ler aqui, mano, um minutinho. Não seria uma morte do Max junto com os outros que ele viu morrer, o nascimento dele enquanto Magneto? Pois é, Daniel. Eu gostei desse teu comentário porque talvez era exatamente o que eu esperava. Mas não sei se mais óbvio, já que o livro ele tendeu a ser tão óbvio durante vários momentos. Eu senti que talvez ele pudesse ter. Eu gosto de quando ele fala, por exemplo, meu nome é Max Eisenhardt, se você está lendo isso, eu estou morto. Que é exatamente essa transição entre o Max e o Eric, do Eric para o Magneto, talvez. Né? Então, eu acho interessante. Essa questão da lição de moral também é esperada, e eu acho que ela é mais esperada ainda se tratando de uma lição, de uma graphic novel que ela tem um propósito muito específico, que é a questão da Dina Babbitt. Né? Então, talvez, mas não sei, esse final me incomoda um pouco ainda. Entendeu? Eu acho que a linha entre o Magneto porradeiro e o Magneto sobrevivente, não sei se ela não foi muito bem entendida. Mas aí também entra o fato de como o sobrevivente ele tem uma visão muito complexa da coisa, né? Oi, Vanderclan, pode falar. Então, eu nunca tinha parado para pensar em relação ao final, mas pegando aqui, tipo, do que vocês falaram e refletindo aqui brevemente, eu não acho que, tipo, que seja, tipo, algo distante do que a gente poderia esperar, porque, tipo assim, eu acho que, na verdade, é algo deliberado de respeito à cronologia, porque eu acho que, tipo, o que é marcado nas histórias do Magneto, tipo, desde o Claremont, é que o que tornou ele o Magneto foi a morte da Anya. Então, eu acho que, tipo, o autor não poderia mudar isso, ele não poderia fazer, tipo, o Magneto nascer ali, porque já foi estabelecido que, tipo, foi a morte da Anya que despertou nele o ódio pelo mundo, porque aquela era a segunda chance dele e foram atrás dele de novo e tiraram a esperança dele de novo. Então, eu acho que... E tipo, é interessante isso. Não, continue, desculpa. Não, só para finalizar, tipo, eu acho que quando ele sai ali, tipo, ele tem a esperança de construir uma vida e ele consegue, mas tira isso dele de novo. E é isso que, tipo, derroca ele completamente para a raiva. Sim. Isso que tu falou foi bem interessante, porque vamos combinar, esse livro, ele não é necessariamente um livro para fãs de X-Men. Né? Ele não é um livro para pessoas que conhecem a história de Magneto. E isso volta para o que eu estava falando no início em relação aos filmes. É uma história feita para furar a bolha que já estava furada em muitas questões por causa dos filmes. Quando a escolha deliberada de se colocar a cena inicial dos dois grupos de filmes ser ele quanto sobrevivente, fica muito claro, né, que a gente vai ter
assim, a gente tem que sempre voltar para essa história de é um grande conglomerado, né? Tem muito dinheiro envolvido aí. Então, é uma história para furar a bolha mesmo, é uma história para você conseguir transcender em relação a isso, sabe? Porque você não está mais entendendo aquele personagem como Magneto. Em nenhum momento ele é Magneto aí, né? Pera, deixa eu ver aqui. Oi, Matheus, fala. Tu está escrevendo, mas aí tu levantou a mão, pode falar. Eu só aproveitar essa coisa que você falou, ele não é Magneto. Uma coisa que eu gostei é porque o roteiro, você lendo, se não tivesse Magneto Testamento, acho que poderia passar como um quadrinho realmente de um relato. Porque tem, acho que uns 2 momentos que o roteiro brinca com o fato dele ser mutante, mas aí é porque a gente sabe, porque tem X-Men na capa, a gente brinca aquela coisa que o pai dele fala, tem um momento, eu não sei se vai acontecer com você, mas tem aquele momento que vai despertar algo. Aí tem um momento que ele sobrevive, né, do tiroteio, e tem um outro momento que eu acho que é na rebelião, se eu não me engano. Tem esses 2 momentos que o roteiro brinca com essa coisa do poder. Mas não deixa explícito. Eu confesso que, como eu não conhecia o quadrinho, eu pensei que em algum momento ia ter a coisa explícita. É o Magneto. A gente está lendo uma história dos X-Men. Mas não tem. Eu achei isso muito legal da parte do roteiro. Acho que tem muita essa coisa mesmo dele querer ser sério, de furar a bolha, né? Como eu comentei aqui, querendo ou não, é a Marvel como empresa querendo legitimar o produto dela, né? Para querer dizer, olha, isso aqui que a gente faz é sério, isso aqui é arte, né? Enfim, eu estou dizendo isso, mas vocês estão entendendo o meu raciocínio, né? Porque quadrinho é arte, independente do que o pessoal acha, né? Perfeito. Mas é isso. Perfeito, concordo. Mas é isso mesmo. É interessante porque é uma nova, assim, faz muito tempo que não tem nenhum filme da X-Men, né? Faz um tempo, assim, que esse filme não saiu. Eu fico pensando, por exemplo, se eu entrego um livro desse para algum aluno meu, se eles vão fazer essa conexão com a existência de Magneto, porque, enfim, Magneto ainda não entrou nesse conceito todo da Marvel, né? O único personagem do X-Men que a gente viu, talvez agora venha aí com o Deadpool novo, né? Estamos na expectativa, né? Façam alguma coisa com isso, né? Sei lá, chama o cara de volta, né? Mas porque o máximo que a gente teve foi o Xavier do Patrick Stewart, né? E a gente teve o Fera no final das Marvel, né? O Fera do Kelsey Grammer, eu não esqueci hoje o nome. E a gente tá nessa expectativa. Não, minha gente, eu estou na expectativa para Deadpool. Assim, eu soube que vai ter o James Marsden fazendo o Ciclope de novo. E assim, já gosto muito da Deadpool, estava muito ansiosa para ver, mas eu estou muito na expectativa do novo Deadpool. Assim, finalmente isso vai acontecer, finalmente vem aí, entendeu? Daniel, abre aí teu microfone, fala aí. Não, professor, só complementando algumas coisas que você disse ao longo, assim, né? Uma das coisas interessantes disso que você falou, principalmente sobre a questão militar, sobre a questão do pertencimento mesmo, né? É porque, apesar de várias perseguições, né, ao longo do tempo, vários desses judeus já estavam há gerações na Alemanha, né? Então, inclusive, na economia, muitas vezes eles também estavam integrados, né? Estavam integrados em tudo, socialmente, economicamente, em tudo. Sim, e aí eu acho interessante, uma vez eu vi uma palestra era um curso eu não vou saber pronunciar, mas Hashkomer Zahi, que é um grupo... O Chomé. Isso. E aí o professor falava, assim, ele trazia uma foto lá que era de uma turma da escola, né? E assim, e aí tem relatos, por exemplo, dessa família, especialmente desse menino, né? Que assim, ele brincava com os amigos dele tranquilamente, entendeu? Não existia separação, assim. Existiam, obviamente, para os adultos, mas para a criança, por exemplo, era uma coisa que não acontecia muito bem. Sim, e aí depois que começou todo o movimento nazista e tudo mais, foram os próprios colegas que denunciaram ele. Então, em dado momento, deixou de ser o aceitável para passar a ser não tem nem palavra assim para dizer, mas para passar a ser o perseguido, assim, né? Sim. E... Eu tô procurando um livro, eu tô te ouvindo. Eu tô procurando um livro para falar para
Não, tranquilo. E aí, sobre a questão dos climas também, assim, que você comentou, que também em determinado, assim, tinha, por exemplo, o verão, ele melhorava algumas coisas, mas ele também apresentava desafios, assim. Então, por exemplo, eu estudo assim, né? Estou tentando estudar, mas me falta tempo, sobre a experiência dos padres, né, no campo de concentração, que teve alguns, principalmente poloneses, né? Sim, E aí um desses padres, que é o Jean Bernard, ele narra isso, né? Que ele fala, olha, no inverno a gente tinha que lidar com frio para não morrer. Mas ao mesmo tempo, no verão, a gente tinha que lidar com os trabalhos extenuantes, que muitas vezes morria, por exemplo, de cansaço físico por sim, conta de desidratação. Então é isso, assim, cada, cada época do ano ela é usada de uma forma, assim, né? Tipo, sim, dentro do campo. Aí sim. era só isso mesmo, para Quando, contribuir na quando discussão. deixa, é porque, minha gente, vocês vão ficar. Eu tô com tanta vergonha de mim mesmo. Ah, não, tô com tanta vergonha mais não. Voltei, calma. Eu tava com vergonha porque eu queria te indicar o livro que eu estudo no doutorado e eu não tava achando o livro. Oh, meu Deus. Agora eu achei o livro. É porque eu só leio ele em PDF, né? Eu tenho a versão em português e em inglês. A versão que a gente tem traduzida para português não é exatamente o livro que eu estudo, mas é. Resumindo uma longa história, a mulher escreveu 2 livros. Um livro em alemão, para quando a mãe dela estava viva, e o livro em inglês, quando a mãe dela faleceu, porque ela desce a lenha na mãe durante o livro. Porque a mãe dela não era lá essas coisas todas, né? Aí, esse daqui. Eu vou colocar o nome dele em português e em inglês, para se você quiser ler. Ele vai falar. O nome do livro é A Holocaust Girlhood Remembered. Então, ela tinha 12 anos quando ela foi enviada para o campo de concentração. Então, vale a pena muito, muito, muito ler esse livro. Esse livro é fantástico. É porque eu estudei no doutorado. Mas... Júlio, fale aí. Ah, posso só Oi, desculpa. comentar só mais uma coisa, professor? Tá. Oi, manda. É que você comentou sobre isso, assim, sobre a infância também. É interessante porque durante muito tempo também o testemunho das crianças que viveram, né, o Holocausto quando eram crianças, durante um tempo ele era desvalorizado de certa maneira, porque era tipo assim, ó, você é criança, então você não vai lembrar de verdade como é que foi isso, né? E é interessante também pensar o Magneto talvez nisso, assim, né? Não aparece ao longo da narrativa, mas é isso, assim, muitas vezes o pessoal. Agora a gente está recuperando isso, né? E recuperando a importância desse testemunho também das crianças. Mas durante muito tempo essas crianças era isso, assim, olha, você não lembra direito, você não tem como Sim. falar, entendeu? Eu estou estudando muito sobre isso ultimamente, inclusive. Eu baixei um montão de PDF, então estou nessa de estudar horrores sobre isso. Obrigada. Oi, Júlio. É isso. Obrigado, professor. Imagina. Oi, meu áudio tá saindo? Tá show. Boa noite, né? Eu acabei chegando atrasado hoje, estava vindo de uma aula agora de noite, e aí perdi o começo, e eu estava bem, bem curioso para esse começo, porque uma coisa que me bateu nessa releitura, né? Foi a segunda vez que eu li essa obra somente, eu li a primeira vez que em 2011, e aí agora parei para reler por conta do mini curso, e eu lembrei muito das coisas que me incomodaram, né, na leitura. Eu estava curiosa para saber o que você ia dizer sobre isso. A obra ela tinha me incomodado na leitura, que na primeira vez, e eu lembrei agora, um certo descompasso entre as escolhas da arte visual e da narrativa. Por exemplo, a técnica de coloração, né, que eles resolvem utilizar, para mim, ela não passa muito o que eles gostam, o que a história está contando, né? Mas isso aí pode ser um chilique, um pitizinho meu. Mas Amiga, eu não acho que seja, não. Porque um ponto que tem você alguns falou. pontos aí que eu fico incomodada em relação. Eu acho a cor do quadrinho ruim também. E um ponto que você falou que me bateu também, eu não tinha conseguido formular dessa forma, é isso, é como, assim, ao optar por colocar o personagem associado a tantos eventos-chave, né, do processo de recrudescimento, de intensificação
das políticas antijudeus, antissemitas no regime nazista, a leitura que a obra deixa é que, para quem não estava tão diretamente envolvido naqueles lugares, naqueles fenômenos, não era tão ruim assim. É como se, para falar do tamanho desse trauma, dessa dor e desse dano, você precisava estar no olho do furacão, né? E aí isso me bateu nessa outra leitura, e eu fiquei me perguntando sobre essa equipe de produção, né? Porque isso era parte da minha curiosidade para esse mini curso, que tu traz a leitura de uma pesquisadora da literatura, né? Você está muito preocupada com a narrativa, com como essa narrativa se conecta com outras narrativas, né? A posição dela dentro da construção de uma literatura de sobrevivência ou de uma literatura que trata o tema da sobrevivência. Enquanto historiador, essa obra também ela me interessa como artefato, né? Como eu tinha falado antes, como um monumento. Então, a própria dinâmica da produção dela me interessa, né? Você estava falando da caracterização daquele soldado nazista não estereotípico, né? Porque ele não é loiro, ele não é o poster boy da Eugenia Ariana. Mas aquela cena e aquele soldado também é minoritário na representação de nazista na própria obra. Então, eu fiquei me perguntando, essa dinâmica de produção entre os 3 autores principais, a sua equipe auxiliar, né, essas escolhas de representação na construção dessa obra, me parecem muito interessantes, né, de saber o quanto disso vem de uma bagagem de um acúmulo, o quanto disso vem de escolhas intuitivas dos artistas envolvidos, qual o papel da editoração, né, nesse processo, enfim, várias interrogações que possivelmente nós nunca teremos respondidas, mas mas fica a pulga atrás da orelha. Que ficaram na minha cabeça, né? Mas, de maneira geral, eu não lembrava de imaginar que essa obra ela seria tão possível de se trabalhar em sala de aula. Na minha memória, isso não parecia tão possível. E aí é que tá, né, a coisa da escolha. Ao escolher colocar o personagem em todas essas situações, em todos esses eventos, e essa narração bem documentária do Net Geo, né, falando de tudo o que acontece de mais marcado, de alguns diálogos até excessivamente didáticos, como aquele mesmo que você mostrou, né? O presidente Hindenburg falou, tipo, toda a necessidade de ser um diálogo contextualizatório, faz parte desse objetivo, né? Faz parte de dizer que isso é uma obra que eu, professor de história, posso pegar mais tarde, no ano letivo, quando eu estiver trabalhando o Holocausto, e pegar alguns quadros dessa obra para discutir com meus estudantes em sala de aula, né? Porque o próprio texto faz o trabalho de contextualização, né? Mas aí, com relação ao que tu preparou, né, ao artigo, ao que você foi além do artigo para fazer esse mini curso, o que é que você sabe, percebe ou intui a respeito dessa dinâmica de autoria e dessas escolhas, Lu, a respeito dessa representação da experiência do Magneto enquanto esse judeu no Holocausto, nesses momentos-chave, como isso se conecta, né, com as problematizações que a própria comunidade judaica faz a respeito, e essas escolhas, né, de representação, o quanto a gente não pode estar hiperinterpretando, né, algumas escolhas que talvez sejam mais superficiais mesmo. Eu acho que você falou a palavra-chave, essa coisa da hiperinterpretação. E eu acho que é um problema que eu particularmente tenho e muitos pesquisadores da literatura vão ter, podem se assumir aqui, né? Quando a gente pensa realmente em quem é o público que vai ler essa obra e para que público ela foi feita, a gente meio que baixa a bolinha. Tu falou uma coisa muito interessante dessa coisa, assim, ele é uma coisa meio Magneto está em todo momento, em todo canto, em todo lugar. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo e ele está em todos esses momentos ao mesmo tempo. Tem uma cena, por exemplo, que ela é muito parecida com a cena do pianista, que é a cena do buraco, que tem um buraco ali no muro do gueto e tal. Então, ele vai cair, de certa maneira, num clichê, de algum modo, assim, a gente começa a ver que
o sentido dela, ele é profundo. A gente fica nessa coisa do procurar mais sentido nas coisas do texto, realmente. Essa questão da cor é uma coisa que me incomoda muito no livro. Eu acho que as cores não batem em diversos momentos. Ora são vivas ou escuras, ou não. Esteticamente, eu acho que podia ser melhor. Eu não falei muito sobre isso, porque eu acabei falando sobre muita coisa. Mas esteticamente, as cores me incomodam. Eu fiquei feliz que você falou a mesma coisa. Mas eu sinto que, assim, ela vai ter um público muito específico, realmente, quando a gente parar para pensar. Porque a impressão que eu tenho é que parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo naquele lugar. E, ao mesmo tempo, ele tenta fugir disso porque eles fogem, eles têm um processo de fuga. Eu acho essa questão interessante deles saírem da Alemanha, irem para outra cidade, que eles vão para a Polônia, que eles vão para outro lugar, e essa visualização espacial. E eu acho isso muito interessante porque consegue compreender quão grande era o movimento que os próprios nazistas estavam fazendo. De compreender, por exemplo, temos a Alemanha nazista, mas a Alemanha nazista era um conceito que existia na cabeça deles que era muito maior. Era muito maior. E por ser muito maior, é uma coisa que eu gosto no livro. Essa transição entre espaços. Ao mesmo tempo, me incomoda porque parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, nada acontece de verdade. Então, são pedaços muito pequenos de experiências que, para uma sala de aula, podem ser muito bons e muito funcionais. Esse é um tipo de livro que eu facilmente trabalharia em sala de aula. Eu não sou professora de história, mas, assim, se fosse trabalhar, por exemplo, literatura em quadrinho ou alguma coisa mais juntando literatura e história, esse livro seria muito bom. Para, principalmente, lá, ensino fundamental, mas no final, nos anos finais e ensino médio. Mas eu entendo exatamente o que você fala. Assim. Em relação à representação judaica, eu vou ser honesta, eu vejo zero. Ou quase zero. Você vai ter, uma vez ou outra, algum objeto que vai remeter. Eu estou botando aqui, eu estou procurando um momento específico. Mas você não tem uma vida judaica nenhuma dentro da narrativa. Esteticamente, candelabro, sabe? Eu lembro que quando eu estava lendo o livro pela primeira vez, isso foi uma coisa que meio que me incomodou. Porque, de algum modo ou outro, a gente vai ter poucas que eles vão falar sobre a própria experiência judaica em geral. E, ao mesmo tempo, isso também é complicado, porque o que é a experiência judaica? Eles eram assimilados. Eles não necessariamente tinham que ter essa experiência, sabe? Então, isso também é um problema para mim, mas não necessariamente é um senhor problema. Né? Eu acho que talvez esteticamente poderia fazer um sentido. Sei lá, coloca uma mezuzá em algum lugar, coloca alguma coisa que seu olho pare e seja... Ninguém precisa dizer, você sabe, entendeu? A gente vai ter no momento que ele entrega o passaporte, vai ter o J lá e tudo mais, mas eu senti falta, por exemplo, dessa experiência visual identitária, nele e na própria Magda. Não sei se mais alguém sentiu isso, ou se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas eu senti falta. E agora eu olhei para o livro uma coisa, gente, por mais que a gente queira tentar, não é necessariamente o Magneto, qual Magneto aí eu não tinha, não é que eu não tinha reparado, mas, gente, olha a capa. Que, inclusive, gosto demais das capas, mais do livro, assim, o desenho das capas, para mim, é muito bom. Oi, Daniel. Não, só nesse sentido, é porque eu não consegui, infelizmente, fazer a leitura do quadrinho para poder participar melhor, né? Mas talvez aí eu não sei também, sobre a questão de ser ou não praticante, né? Em alguns aspectos. Sim, exato. Porque... Você vai ter os assimilados. Porque nem todos os judeus que foram para o campo de concentração, muitas vezes
eles nem não praticavam mais, né, o judaísmo como prática religiosa, né? Sim, sim. Mas eu acho que, por exemplo, talvez funcionaria estaticamente. Eu estou falando mais sobre a questão estática mesmo, ser menos óbvia, sabe? Mas tá ali, todo mundo sabe, mas senti talvez falta um pouco disso. Mas como você falou, e como eu também falei, assim, eles eram simplesmente assimilados, né? Eles eram um grupo assimilado, e isso é normal, entendível, tudo bem, é só uma questão meio que pessoal minha. Gente, mais alguma coisa? Vocês são Sim, sim. Oi, Daniel, diz. Não, eu tava concordando, assim, teria como trazer mais elementos visuais até mesmo, tipo, ao redor, né? Tipo, às vezes não ele trazendo isso, mas o redor, né, traz, assim, Isso, né? exato, exatamente. Você não precisa deixar super claro, mas deixar alguma coisa por ali. Mas, enfim, pode ter sido uma escolha de editoração. Vamos colocar ele como um personagem que não tem muita relação com o judaísmo, mas, enfim, independente disso, ele vai lá e passa por isso, né? Eu lembro muito quando o Primo Levi alguém define o Primo Levi, acho que é como epicurista, uma coisa assim. Ele era ateu e não conhecia nada das tradições. Porque desde os 12 anos ele era ateu, então. Minha Sim, sim. gente, oi, diz. Mais alguma Não, coisa? tava concordando. Obrigado, Elo. Nada, imagina. Gente, eu acho que tem mais alguém para falar alguma coisa? Já são 10h10, vocês precisam dormir. E hoje tem Bad Batch. Gente, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou colocar aqui de novo meu e-mail. Oi, Berg, manda mensagem para mim. Eu sou daqui de Pernambuco, então é bem de boa. Meu e-mail, meu Instagram. Tá aqui do lado. Que bom que vocês gostaram. Que bom que tem fã, tem muita gente de várias áreas. Eu fiquei muito feliz. Mas aí, Berg, manda um e-mail para mim. Eu viajo para São Paulo agora no final de março, mas eu volto em maio. E vocês acabaram me dando spoiler das aulas que eu vou ter que dar na USP, então foi ótimo essa aula também. Que vocês já tiveram que ouvir parte do que eu vou falar. Então tá bom, minha gente. Boa noite para todos vocês. Durmam direitinho. Okay? Obrigada, gente. Boa noite. Podem saindo, eu vou ficar aqui até o final.